E aí, gente, tudo certo? Professor Leandro por aqui e a gente vai para mais uma aula. É a nossa sexta aula e a gente vai falar agora da programação de treinos do dia. Ou melhor dizendo, a programação do próximo treino do nosso aluno. Como vocês observaram até aqui, gente, é importante entender que a gente vai estar montando somente o próximo treino do aluno. Então, uma rotina de trabalho onde diariamente eu vou montar os próximos treinos daqueles alunos que eu atenderei. Vamos pensar o seguinte: primeira pergunta é: quando eu vou parar para fazer essa periodização? Gosto de sugerir dois momentos. No final da tua jornada de trabalho à noite, quando você encerra a tua jornada de trabalho, ou no início, pela manhã. Particularmente, para mim, funciona muito mais pela manhã. Eu acordo um pouco mais cedo, vou tomar meu café da manhã, termino o café da manhã, continuo com um pouquinho de café na xícara e vou para minha montagem dos treinos do dia. Se eu tenho 6 alunos para atender naquele dia, eu vou montar os 6 treinos. Se eu tenho 8 alunos para atender naquele dia, eu vou montar os 8 treinos, mas eu vou montar os treinos único e exclusivamente do dia de trabalho, certo? E agora que a gente sabe quando, como a gente faz isso, né? A gente vai ter, obviamente, uma planilha que eu vou na próxima aula, na aula seguinte, na verdade, na aula 8, a gente vai já começar a explanar essa planilha, entender ela, entender como funciona ela. Mas a partir dela, é importante a gente observar primeiramente no nosso aluno as coisas que são intrínsecas dele e são delicadas. Gosto de dizer assim, que é o estado físico e o estado emocional do aluno naquele momento. Então, a primeira coisa que quando a gente senta para montar o treino do dia, é perguntar para nós mesmos como o nosso aluno está hoje. O que eu quero dizer com isso? Quais as variáveis da vida pessoal dele, do dia a dia dele, estão interferindo no treino? Posso dar 1000 exemplos para vocês, mas vamos lá, vamos dar alguns. Vamos pensar num estado físico. Vamos pensar que o teu aluno está fazendo uma mudança. Então ele está mudando de casa, ele teve que carregar a caixa, descarregar a caixa, dormiu mal à noite porque ficou arrumando mudança, ele está vivendo um perrengue por causa disso. A gente sabe que o estado físico dele não é o melhor. E o oposto pode acontecer. Pense que o teu aluno está de férias, ele está feliz da vida, assim, está dormindo bem, se alimentando bem, está descansando, está tendo tempo de lazer, ele está no melhor momento da vida dele. São dois extremos completamente diferentes. Aqui, no aluno que está muito bem, eu posso montar um treino que eu vou levar ele próximo à capacidade máxima do que ele pode oferecer. Em contrapartida, eu posso para o outro caso, eu devo montar um treino onde eu vou trabalhar com 50%, 60% da capacidade máxima do que ele pode oferecer. E, gente, isso é muito importante, porque isso vai atacar diretamente o ponto que a gente mais sofre, que é a adesão do nosso aluno, né? A quantidade de cancelamentos e desistências que a gente tem todos os meses. Porque o aluno tem a sensação que ele fez o melhor do que ele pôde aquele dia. E não foi nem além, nem a quem. Então não foi aquele treino que falou, puta cara, saí daqui parece que eu não treinei. Foi muito leve. Ou aquele treino que, tipo, não consegui fazer, me frustrei porque tinha que fazer com tal carga, não saiu. E saí frustrado porque parece que eu não sou capaz o suficiente. Você não entrega nenhuma das duas coisas, você traz o aluno mostrando que ele deu o melhor que ele podia dar, mas ele fez tudo o que precisava ser feito naquele dia. Isso é incrível. Mas é importante ressaltar que as questões emocionais elas também importam, elas interferem diretamente no treino. Eu diria que muitas vezes até mais do que as físicas. Eu adoro dar um exemplo. Certa vez uma aluna minha chegou muito atrasada para aula, assim, muito atrasada, mais da metade do tempo atrasada, assim. E é o tipo de coisa que talvez seja o tipo de coisa que eu menos gosto, assim, que mais me irrita, quando o aluno não respeita o meu horário. E ela chegou correndo toda, tal, e eu percebi que ela estava meio irritada, meio preocupada. E daí eu perguntei se estava tudo bem. Ela falou que sim, e a gente começou o treino, mas daí eu vi que não estava tudo bem. Eu insisti, falei, viu, o que aconteceu? Tá com algum problema?
E daí ela contou pra mim que naquela manhã ela atropelou o cachorro dela. E o cachorrinho dela morreu. Então, tipo, puxa, ela foi treinar ali de tardezinha, a cabeça dela não tava legal. Obviamente, não é esse exato o tema de como fazer os ajustes, porque daí eu tive que fazer todos os ajustes para aquela aula, né? A aula já estava montada, eu tive que mudar tudo, mudar o objetivo, pensar em organizar um treino que fosse mais assim, eficiente para a cabeça do que para o corpo dela, porque era o que ela precisava naquele momento, ela precisava desestressar. Então eu montei um treino mais pensado em aumentar a produção de lisina, de noradrenalina, de hormônios que dessem um pouco de prazer para ela, que fizessem ela sair fisicamente cansada, né, suada e tal, para dar essa sensação de prazer, do que treinos mais técnicos ou um treino de força mais específico, né, mais lento. Eu fui para o mais dinâmico. Mas o ponto é o quão importante é essa informação quando a gente vai montar a programação de treino dela. Porque eu soube, a partir dali, que as próxima semana e talvez as próximas 2 semanas de aula dela, o treino precisava ser diferente. Se eu tivesse feito uma periodização de treino daquela tradicional que vocês aprendem na faculdade, eu tava lascado, porque eu ia ter que mudar tudo ou ia entregar algo que aquela aluna ia odiar. Mas como eu uso a periodização inversa, eu já entendi a cada dia que eu sentei para montar a próxima aula que eu precisava ter conceitos mais dinâmicos na aula e eu ter uma aula mais divertida para ela. Porque era o que ela precisava naquele momento. É o que ela podia entregar. E assim eu segui em cada programação de treino, quando eu fui montar o próximo treino dela, eu dei atenção para esse fator, né? Para essa variável que importa e muito. E assim vale para o outro extremo, um cliente de vocês que está próximo a um objetivo drástico, ele vai se formar na faculdade e ela precisa entrar no vestido. E estamos há 3 semanas. Então, esse treino tem que ser chato, técnico, direto para o resultado. Nada divertido. E você sabe que você pode organizar uma aula mais voltada para isso, para entregar esse resultado nesse momento, porque ela tem que estar focada nisso. Deve e estará focada nisso, né? E além dessas questões mais profundas, mais íntimas do nosso aluno, né, que é o estado físico, o estado emocional que ele está vivendo naquele momento, daí a gente parte para o próximo ponto, que é avaliar a evolução dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha planilha, vou olhar para a última avaliação, o que eu tive na última avaliação que eu fiz com ele. A avaliação física também é válida para quem faz, mas eu não falo necessariamente disso, né? Sobre avaliação sobre os treinos, como é que foram os últimos treinos e tal. E vocês vão aprender a fazer essa avaliação logo mais. Então eu olho para essa avaliação, tento entender como foi a experiência do aluno até ali e vou olhar para todos os treinos após essa avaliação. Então, digamos, eu recomendo que faça avaliação cada 3 meses, mas digamos que eu tenha feito 4 meses atrás da última avaliação. Eu vou olhar para essa avaliação brevemente, ok, sei como é que estava daqui para trás e vou dar uma olhada breve em todas as últimas aulas, todos os relatórios de evolução que eu fiz do aluno, né? Todas as informações que a gente discutiu na última aula, né? Foi na última aula que a gente discutiu que a importância de colocar as evoluções do aluno. Eu vou olhar para essa evolução de cada aula e assim eu tenho conteúdo para o próximo treino. Além de olhar a evolução, numa outra aba da planilha de vocês, a gente vai estar olhando os resultados dele, né? As PRs, os Personal Records, quais cargas esse aluno trabalhou e como foi o resultado dele. E daí você tem uma referência de cargas também. A partir daí, eu monto o próximo treino, né? Eu vou olhar, eu treinei então na última aula, eu treinei membros superiores com muita qualidade, então agora eu vou treinar inferiores, né? Ou na última aula eu treinei superiores, mas eu treinei peito e tríceps somente, então agora eu vou treinar costa e bíceps, por exemplo, né? Dependendo da metodologia que vocês usam, né? Ou para um instrutor de pilates, eu fiz uma aula na última aula muito mais voltada no core do aluno, né? Então ele deve estar com dor no abdômen, foi onde eu dei mais atenção, ou como o próprio Joseph Pilates chama, powerhouse, né? Eu fui focado nisso,
Nessa próxima aula, eu vou entregar um trabalho mais de mobilidade para o ombro e quadril, que é onde ele tem menos amplitude articular ou sente um pouco de dor. Então, a gente olha muito para a última aula, um tanto para as anteriores e para a nossa última avaliação. Olho para isso, sento e monto o próximo treino. E por mais que possa parecer um pouco cansativo isso, gente, vocês vão entender que com o tempo vocês vão conseguir montar um treino em 5 minutos. Vão sentar, olhar para o que o aluno viu na aula anterior e montar a próxima aula. Vocês já vão pensar, pô, ele vai treinar às 18 horas, então horário de pico, eu sei que os equipamentos da onde a gente treina, usar uma polia é uma guerra, então eu vou precisar adaptar aqui, porque nesse horário eu não vou, vai ser difícil de eu usar polia, então eu vou adaptar para fazer as puxadas que eu tenho para fazer com pesos livres. Você já vai pensando em tudo isso e montando só o próximo treino. Deixa ele ok, dá aquela verificada, vai para o próximo aluno. São 5 alunos, são 6 alunos? Gente, 15 minutos, 20 minutos, no máximo 30 minutos. Vocês vão ter os treinos do dia montado e vão poder seguir para a rotina prática de trabalho de vocês. Tranquilo até aqui? Então, esse é mais um conteúdo que fala um pouco sobre essa parte da programação de treinos. Vocês vão entender muito melhor isso quando a gente chegar na planilha, poder olhar para ela e a partir dela desenvolver tudo isso, certo? Valeu, gente!